Salve galera, professor Bruno Blini. Estarei resolvendo aqui com vocês agora a última prova da ESA. Nós vamos começar aqui pela questão de República Velha, tá? Uma questão simples e também vocês vão conseguir fazer por eliminação. Mas já quero destacar uns principais pontos aqui para vocês. Então vamos ao enunciado. No início da década de 1920, que é um ponto, nasceu um movimento político-militar que expressou insatisfação com o regime político da República Velha e almejava a moralização do país por meio do voto secreto. Nós temos aqui uma palavra importante: almejava a moralização, o voto secreto e uma maior centralização política, com o objetivo de eliminar o excessivo poder das oligarquias e dos coronéis. Pode-se afirmar que esse movimento foi alternativa A, Revolução Federalista. A Revolução Federalista também é conhecida como a Revolução da Degola. Nós não podemos marcar, e essa revolução ela acontece naquele período chamado, dentro da República Velha, mas lá na República da Espada. Isso já ainda no final do século XIX, 1893, 1894. Então, a Revolução Federalista não tem nada a ver com esse contexto. Apesar dela ser da República Velha, ela está no início, no período que nós chamamos de República da Espada, beleza? Também chamada de Revolução da Degola. E isso se deu no final do século XIX. Tenentismo, correto. Resposta correta, tenentismo. Tá? O movimento tenentista ele surge na década de 20. Então nós temos ali dentro do movimento tenentista outros movimentos, né? A revolta dos 18 de Copacabana, a Guerra Paulista e também a Coluna Prestes. Então o movimento tenentista ele envolve mais de uma manifestação, geralmente em prol da defesa da moralização do país, do voto secreto e do fim do poder das oligarquias regionais. Por isso a centralização política, beleza? Então a década de 1920 é a década crucial de crítica ao regime oligárquico na República Velha. Tranquilo? Professor, C. Revolta do Contestado também está vinculada à República Velha? Sim, mas a Revolta do Contestado ela tem a ver com a questão de terras, de expropriação dos camponeses lá no Paraná. Tá? E é da década de 10 e não da década de 20. Então aqui nós temos a década de 10 na Guerra do Contestado, por isso que nós não marcamos. Revolta da Chibata, para ser mais exato, de 1910. A Revolta da Chibata também é um movimento social da República Velha, porém é um movimento de contestação ali dos marinheiros contra as punições, as chibatadas e também as condições precárias de trabalho, uma revolta militar urbana. Nós não podemos marcar, porque a Revolta da Chibata não é da década de 1920 e não está diretamente ligado ao fim ou à problematização do poder das oligarquias locais. E a crise do encilhamento, aqui é uma crise, é uma política, na verdade foi uma crise econômica pós uma política adotada pelo então ministro da Fazenda, o Rui Barbosa. Isso também lá no período da República da Espada, no início da República Velha. Não está diretamente ligado a uma manifestação social, a uma revolta. A crise do encilhamento ela tem a ver com uma crise econômica, devido a algumas medidas econômicas tomadas ali no governo do Marechal Deodoro. Beleza? Então é isso, galera. Galera, dando sequência à nossa resolução, agora nós temos um exercício que cobra diretamente para vocês o conhecimento aqui das nossas revoltas, principalmente do Brasil colonial. Tanto que ele já deu aqui no século XVII, final do século XVII, já está perguntando. Então o enunciado já nos ajuda a responder a questão, porque ele é todo descritivo. Vamos ao enunciado. A busca por riquezas minerais levou os bandeirantes paulistas à exploração dos territórios coloniais de Portugal e Espanha na América do Sul. Com a descoberta do ouro de aluvião em Minas Gerais, no final do século XVII, então já vamos destacar a questão do ouro e o final do século XVII, houve uma verdadeira corrida do ouro, que evoluiu para um conflito entre portugueses e paulistas, que ficou conhecido como, então um exercício conteudista, porém um enunciado já deu bastante descrição sobre as características dessa revolta. Então vamos pegar aqui o ponto, né? A descoberta do ouro, entre aspas, pelos bandeirantes paulistas, né? Isso do final do século XVII, no início do século XVIII, tanto que no século XVIII é chamado de século da mineração. Aí tem a alternativa A, revolta de Vila Rica. A revolta de Vila Rica, ela é uma revolta ligada à questão da mineração de 1720, também do século XVIII,
Mas nós não marcamos a revolta de Vila Rica porque a revolta de Vila Rica ela acontece contra contra os impostos e a criação das casas de fundição, o que proibiu, o que praticamente acabou com a circulação do ouro de aluvião. Então a revolta de Vila Rica de 1720, ela foi uma revolta vinculada à cobrança de impostos e ao surgimento da casa de fundição, e isso desencadeou na proibição da circulação do ouro de aluvião, beleza? Então ela não está relacionada a essa corrida, essa disputa pelas regiões mineradoras entre portugueses e paulistas. Isso, a revolta de Vila Rica ela já acontece num contexto já de estabelecimento dessa exploração, por isso que nós não podemos marcar, beleza? Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates é outra revolta nativista que está vinculada ali à região de Pernambuco, né? A Guerra dos Mascates é um conflito entre a população de Olinda contra a população de Recife, que vai desencadear na emancipação de Recife. Guerra dos Mascates. Mascates, esse termo está vinculado aos comerciantes. E Recife se caracterizava por ser uma cidade comercial. Então a Guerra dos Mascates não tem nada a ver com esse contexto de ouro, ela está vinculada ao contexto do Nordeste e à emancipação de Recife em relação a Olinda. Beleza? C. Guerra dos Emboabas. Correto. Guerra dos Emboabas foi o conflito relacionado à disputa por essa região entre os bandeirantes, que eram vistos como os forasteiros, né? Isso no início do século XVIII, 1707, 1708. Então vale a pena a gente destacar, tá? Entre os forasteiros, como eram chamados os paulistas, esses bandeirantes, e os emboabas, como os paulistas chamavam os portugueses, pela disputa da região da área mineradora. Então os portugueses, os bandeirantes paulistas chegam lá primeiro, porém os portugueses, como são nossos colonizadores, eles ocupam esse lugar, vai desencadear nesse conflito. E aí os portugueses vão ter boa parte daqueles territórios, isso vai gerar também um processo de interiorização, porque boa parte desses bandeirantes vão sair dessa região de Minas Gerais e vão buscar outros territórios. Beleza? Então, Guerra dos Emboabas é a nossa alternativa correta. Revolta de Beekman, outra revolta nativista, porém isso vai acontecer lá na região do Maranhão, entre os fazendeiros, contra a Companhia de Comércio do Maranhão, que foi criada já no período colonial. E o contexto da revolta de Beekman também vai estar ligado à exploração da mão de obra indígena naquela região. Tá? Então, revolta de Vila Rica tem a ver com Minas Gerais, Emboabas também, só que a Guerra dos Emboabas está vinculada diretamente ao enunciado. Guerra dos Mascates, a região do Nordeste, a revolta de Beekman, a região do Nordeste, e a Revolução Farroupilha ao Sul. Creio que uma das mais conhecidas, porque foi, a grosso modo, a guerra civil, né? O nosso maior conflito, o conflito mais duradouro, que foi a Revolução Farroupilha. Um conflito de praticamente 10 anos na região do Sul, na região do Rio Grande do Sul, se espalhou por Santa Catarina, e ela se deu no período regencial, e não no período do Brasil colônia, ok? Então, a Revolução Farroupilha está vinculada ao século XIX, e não à virada do século XVII para o século XVIII, beleza? É isso, galera. Salve, galera! Nós temos aqui agora novamente um exercício de Brasil República, só que agora no que tange ao assunto de República Democrática Populista, tá? Então já é o segundo exercício de Brasil República, o primeiro foi de República Velha, agora a República Democrática Populista. Só para a gente relembrar um ponto, tá? República Democrática Populista é o período que está entre a ditadura de Vargas, o Estado Novo, né? E depois a ditadura militar. Então aqui nós estudamos o governo de Vargas, o governo de JK, o governo de Jânio Quadros, o governo de João Goulart, e no início, o primeiro governo desse período é o governo de Dutra. Tá? Então, Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. A pergunta é especificamente sobre o governo de Juscelino Kubitschek, que governou o país de 56 a 61. Né? Então, o governo de Juscelino Kubitschek costuma ser lembrado como um período que aliou tranquilidade política e prosperidade econômica. Sobre o governo de Kubitschek, examine as alternativas abaixo. Aí tem o item 1, 2 e 3. 1, plano de metas. 2, construção de Brasília. 3, diminuição da dívida externa. Então, cuidado aqui que já deu os itens e depois vai ter o comando da questão. Pode-se afirmar
que foram ações realizadas no governo de Juscelino Kubitschek, exceto, então aqui, ó, já até deixou em caixa alta, tá? Você tem que ver, você tem que marcar no caso aqui a errada, né? Então foram ações do governo de Juscelino Kubitschek. O plano de metas foi? Sim. Lá nós temos a questão dos 50 anos em 5, tá? Então 50 anos em 5 foi um plano de metas, né? De praticamente que o Juscelino Kubitschek anunciou um pacote que iria desenvolver o Brasil ali em 5. O que o Brasil não desenvolveu em 50 anos, ele iria fazer em 5. E dentro desse plano de metas tinha aqui o plano da questão de estrutural, as estradas, o processo de interiorização, incluindo aqui a construção de Brasília. Então, a Brasília foi construído, foi inaugurado em 1960. Brasília esteve nesse plano de metas aqui, vinculados ao processo de abertura de estrada, de interiorização, de ocupação dos lugares, entre aspas, vazios. Então, o plano de metas, construção de Brasília, elas são as principais características de JK. Aí tem o item 3, diminuição da dívida externa. Para a gente pegar do ponto de vista lógico, né? Todo plano de metas, um programa que ele vai tentar evoluir o Brasil 50 anos em 5 é um plano audacioso. Construir uma capital do país do zero é outro plano. 20 mil quilômetros de estrada, tudo isso gera custo, né? Que vai desencadear no aumento da dívida externa, não na diminuição. Então essa aqui está errada, já que ele está pedindo para a gente marcar a errada, nós temos que marcar a alternativa C, porque a 1 e a 2 está correto. Então cuidado aqui, ele pediu... falou sobre o que foram ações, no entanto, pediu para nós marcarmos exceto o que nós não tivemos foi a diminuição da dívida externa, tivemos o oposto, o aumento da dívida externa, porque esse projeto desenvolvimentista do JK, do Juscelino Kubitschek, ele se deu através do capital estrangeiro, do financiamento do capital estrangeiro, de certa forma. E isso gerou um aumento da dívida externa que posteriormente vai desencadear numa inflação do Brasil. Beleza? Salve, galera, retomando aqui nossa resolução, nós temos mais uma questão agora de Brasil colonial, né? Uma questão já mais abrangente em relação às outras, que foram muito diretas, tá? Exige do aluno um conhecimento um pouco mais amplo desse período histórico, tá? Então vamos ao texto do Gilberto Cotrim aqui, da pergunta. Após as primeiras expedições, os enviados da coroa portuguesa perceberam que não seria fácil obter aqui, no Brasil, né, lucros fáceis e imediatos. Vale lembrar que a colonização do Brasil ela se deu através de um processo lento, né, e demorado. Qual foi o principal motivo que levou os colonizadores portugueses a entenderem que a exploração na colônia na América do Sul não seria fácil? Tá. Alternativa A. A incapacidade de utilizar a mão de obra indígena na nascente produção agrícola do café. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que ele está falando das primeiras expedições. Isso aqui data-se do século XVI. O café, a produção do café, ela é algo vinculado praticamente do final do século XVIII para o século XIX e o século XX. Então não tem nada a ver com as primeiras expedições. Outro ponto que a gente tem que destacar da alternativa A. Nós tivemos utilização da mão de obra indígena. Tanto é que foi utilizada em algumas atividades econômicas, inclusive na exploração do pau-brasil. Tá? Então a mão de obra indígena foi utilizada. O segundo ponto. B. O alto custo do cativo africano que dificultava a utilização do trabalho escravo em larga escala no plantio da cana-de-açúcar. Não foi isso. Tanto que a cana-de-açúcar ela se caracteriza pela utilização da mão de obra do cativo africano, a mão de obra escravizada da costa africana. Até porque não existia nada mais rentável nesse período, nesse início do Brasil colonial, do que um negócio chamado tráfico de escravizados. O tráfico negreiro era altamente lucrativo, ok? Então, esse alto custo do cativo africano não dificultou em nada a utilização do trabalho africano. Esse alto custo ele vai estar mais vinculado lá à mineração, em que nós vamos ter uma demanda maior, ainda maior, né, da mão de obra escrava africana. Beleza? Então também não foi isso, não está vinculado diretamente ao principal motivo do porquê que eles entenderiam que a exploração não seria nada fácil. C. A ação econômica e militar de nações europeias que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas
assinado entre Portugal e Espanha, essa AC, ela até está dentro de um contexto, porque nós tivemos aqui, pode levar o aluno ao erro, mas vocês têm que tomar cuidado, porque nós tivemos alguns períodos de invasões, como tivemos a invasão francesa, depois a invasão holandesa. De fato, algumas nações europeias não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas foi firmado entre essas monarquias e a Igreja Católica. Algumas nações europeias não reconheciam a Igreja Católica como um total poder político para estabelecer o que vai ser terra de um e de outro. Mas, para a gente entender o principal ponto aqui, nós temos que lembrar que o que Portugal e a Espanha também eles queriam achar nessas colônias. Quais eram os principais produtos que levaram a essas monarquias às grandes navegações? A busca por quê? Dois pontos, né? As especiarias, que eram altamente rentáveis na Europa, e a mineração, o ouro, a prata, os minérios, né? Os metais, isso típico do mercantilismo. Então, a Espanha já começa diretamente o seu processo de colonização, porque eles acham grandes jazidas de prata e também de ouro, principalmente de prata, e começa a exploração, diferentemente de Portugal. Então nós não podemos marcar a C porque isso não está vinculado diretamente a um empecilho. O que nós temos que entender? O que levou os portugueses a não encarar isso como um território fácil de exploração e também muito importante? Porque os portugueses não encontraram o quê? Não encontraram as jazidas de ouro, como ocorrera em outras regiões da América do Sul, como ocorreu pelos espanhóis. Ok? Então o que Portugal queria encontrar já de cara? Ou especiarias ou os metais. Acharam? Não. Por isso que nós chamamos aí aquele primeiro período de período pré-colonial. É o período que nós não temos uma efetivação da colonização. Qual foi essa saída? Já que não tem mineração, vamos ocupar aqui para evitar as invasões com as capitanias hereditárias e montar o complexo açucareiro. Foi uma saída. Mas o motivo que eles entenderam que não seria fácil é porque eles não encontraram nenhuma jazida de ouro ali no litoral, diferentemente dos espanhóis que encontraram muito metais, tanto que a Cordilheira dos Andes era chamada de Serra del Plata, de tanta prata que tinha. Beleza? Então, alternativa correta, D. Beleza? E aí? A escassa população portuguesa que inviabilizava uma imigração em número suficiente para colonizar o Brasil. A gente não pode dizer isso porque nós temos um interesse por trás. Ele perguntou qual foi o principal motivo. Né? Tanto é que quando nós tivemos o século XVIII, o século da mineração, nós tivemos milhões de portugueses chegando aqui. Ok? Tanto que um dos pontos que a gente tem que destacar é que com essas navegações, Portugal também queria esvaziar um pouco, né? Fazer uma colonização também para esvaziar, para levar o excedente populacional de Portugal para outros territórios, inclusive para suas colônias, que teve aqui no Brasil, na costa africana. Então nós não tivemos uma escassa população portuguesa. Demograficamente, apesar de ser um país pequeno, nós tínhamos uma alta população portuguesa. Isso ficou muito visível no século XVIII, que nós tivemos milhões de portugueses chegando aqui no Brasil colônia. Tranquilo? Então é isso, galera. Salve, galera! Dando sequência aqui à nossa resolução, nós temos agora um outro exercício de Brasil República, para ser mais exato, sobre o período do regime militar. Tá? Nós temos uma imagem, tá, que remete a uma hidrelétrica, e aí tem o enunciado. A imagem acima representa uma infraestrutura construída no período conhecido como regime militar, que representou um crescimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos de 68 e 73. Batizado de Milagre Econômico Brasileiro. Esse período foi caracterizado pela aceleração do crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, a industrialização, construção de obras de infraestrutura e a inflação baixa. Assinala a alternativa que apresenta uma obra de infraestrutura do período do Milagre Econômico Brasileiro. Só quero destacar aqui que esse período remete a qual presidente? Nós tivemos 5 presidentes desse período, né? Nós começamos com Castelo Branco, depois Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. O milagre econômico está diretamente relacionado ao período do Médici. Beleza?
Então vocês anotem aí. Aí tem lá, Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce ela foi criada por Vargas, né? Então não remete a esse período, em 1942. Então a Vale do Rio Doce é de 1942. Foi criada por Vargas, então nós não podemos marcar aqui a Vale do Rio Doce. A hidrelétrica de Itaipu, corretíssima, tá? Tanto que é símbolo até hoje a hidrelétrica de Itaipu como uma das maiores hidrelétricas do mundo. Foi durante algum tempo. A hidrelétrica de Itaipu é um símbolo desse período que nós chamamos de milagre econômico, da construção de obras de infraestrutura do Brasil. Beleza? Então aqui nós temos uma pergunta um tanto conteudista, mais do que as outras até então. Hidrelétrica de Três Marias. Hidrelétrica de Três Marias ela foi construída em 1962, na época do governo do João Goulart, do Jango. Ou seja, o último governo antes do regime militar. A hidrelétrica de Belo Monte já é agora próxima do nosso tempo, tanto que até pouco tempo era muito discutido os impactos da hidrelétrica de Belo Monte, a questão do meio ambiente. Isso vai datar mais ou menos por volta de 2015, 2016, a construção da hidrelétrica de Belo Monte. E a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que foi também uma obra ali do período de Vargas, naquela época também de infraestrutura de Vargas, de 1941. Só para a gente delimitar aqui muito bem. Então, um dos marcos, além dessa questão da baixa inflação e de grandes obras, uma das principais obras que nós temos aqui do período do milagre econômico foi a hidrelétrica de Itaipu, um marco considerável até hoje. Beleza, galera? Dando sequência aqui, turma, então nós temos um exercício já com uma certa informação que remete aqui ao período da invasão holandesa. Vale a gente destacar o seguinte, que o período das invasões holandesas, que nós tivemos duas. Primeiro a invasão holandesa da região de Salvador e depois na região de Pernambuco ali, que era a principal área ali da produção açucareira, beleza? Então nós temos o enunciado aqui. Em outubro de 2021, a cidade de Recife foi selecionada para abrigar uma nova escola de formação e graduação em sargentos de carreira do Exército. Na mesma região, ocorreu um movimento conhecido como Insurreição Pernambucana, que teve as batalhas de Guararapes como ponto alto. O órgão que financiou a invasão holandesa no Brasil foi... Isso aqui é o principal ponto. Então o aluno tem que ficar atento a isso. A pergunta foi o órgão que financiou a invasão holandesa no Brasil. Tá? Lembrando que a invasão holandesa está no contexto ali da União Ibérica, no momento em que nós tínhamos ali Portugal sendo anexado, entre aspas, pela Espanha, o período. E aí a gente herda os inimigos também da Espanha. Inclusive a Holanda era um que corta a relação. Portugal tinha uma boa relação com a Holanda em relação ao açúcar, uma relação comercial ali de distribuição, de refino, e isso deixa de existir a partir do momento em que a Espanha passa a ter poder sobre os territórios também de Portugal. Por isso tem a invasão holandesa. Então a pergunta é, o órgão que financiou a invasão holandesa no Brasil foi, aí tem aqui, a Associação Comercial Holandesa de Mauritsstad. Mauritsstad é a cidade de Maurícia, que tem a ver com a questão, que depois passou a ser chamado de Recife. É uma parte ali, cidade de Maurícia, né? Isso já é quando eles já estão estabelecidos aqui. A pergunta é quem financiou para que eles pudessem ocupar. E um ponto que a gente tem que destacar, gostaria de destacar também, acho que a gente não pode marcar isso já existiu com o estabelecimento dos holandeses aqui. É que esse tipo de a colonização ela é feita através de iniciativa particular. Isso já ajuda muito o aluno que tem um conselho já a achar a resposta. Beleza? Ducado holandês de Amsterdã, se é uma iniciativa particular, não posso colocar aqui, ó, que é o Ducado, ou seja, é um grupo da nobreza que vai financiar isso. O Instituto de Comércio e Desenvolvimento Brasil-Holanda, né? Brasil-Holanda, a gente nem usava esse termo aqui, ó. Até porque aqui a colônia fazia parte das terras da União Ibérica nesse momento, por isso que houve a invasão holandesa. Porque a Espanha corta as relações que Portugal tinha, né, com a Holanda em relação à produção açucareira. O Reino Holandês de Nassau, primeiro que nós não falamos Reino Holandês, uma característica desse período que nós chamamos é o governo de Maurício de Nassau.
Não reino holandês, sim governo de Nassau. Sobrou o quê? E Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Companhia de Comércio. Companhia de Comércio da Holanda das Índias Ocidentais. Ou seja, uma iniciativa particular que financiou aqui a invasão holandesa e vai depois colocar em prática o governo e o chefe, quem vai ser o comandante, quem vai ser o principal funcionário da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, no auge do Brasil holandês, vai ser Maurício de Nassau. Por isso que ele vai criar ali algumas medidas aí. A gente estuda as características, modernização, liberdade de culto, aquele período do governo de Maurício de Nassau. Tá? Lembrando, Companhia de Comércio da Holanda das Índias Ocidentais, ou da Holanda das Índias Orientais, ou do Companhia de Comércio de Portugal, isso está vinculado a uma iniciativa particular de exploração colonial. Ocidentais, que tem a ver com a questão do Ocidente. Quando você usa o termo aqui, Índias Orientais, quer dizer que vai explorar a região no Oriente, as colônias no Oriente. Então, Índias Ocidentais tem a ver aqui, principalmente com a exploração na América. Tranquilo? Então, alternativa E, alternativa correta. É isso, galera.